Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. Seja muito bem-vindo a este canal abençoado. Já é inscrito? Deixe seu like para nos ajudar a fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se não é inscrito ainda, aceite o nosso convite para ser um inscrito no nosso canal. Amém? Se inscreva aí e ative os sininhos para não perder as notificações dos próximos vídeos. E nós vamos trabalhar hoje a temática de é mito? A Bíblia diz diferente. Nós vamos meditar na seguinte frase, na seguinte expressão. Eu sou levita na casa do Senhor. E aí, meus irmãos, será que essa expressão é bíblica? Será que essa expressão não é bíblica? Nós vamos submetê-la ao teste de mitologia. Amém? À luz da palavra de Deus. Vamos ver o que sai dessa frase aí. Antes, porém, a vinhetinha nossa de cada dia. Vamos a ela, são 10 segundinhos. Dá tempo de você deixar o seu like. Se você não deixou, a gente volta já. Meus queridos irmãos, essa frase, levita na casa do Senhor, levita na igreja, o que você é? Eu sou levita, né? Tem alguns daqueles folders, né? Que coloca fulano é pregador e fulano é levita, ou fulana é levita. A gente está acostumado a ver isso. Eu, desde criança, já nascido, criado na igreja, a gente já está acostumado com essa frase. Mas quando a gente para pensar e colocar numa malha mais fina, será que passa esse conteúdo? Geralmente... Essa frase está associada a ministério de louvor, talvez baseado em 2 Crônicas, capítulo 20, ali pelos versículos 20 e 21, se não me falha a memória, onde Josafá coloca os levitas para cantar na frente do exército. Essa frase é muito utilizada. Eu me recordo de ir numa igreja onde nós fomos para levar a palavra de Deus e ali tinha um espaço no púlpito que estava reservado a alguns cantores. Eles deixavam os cantores todos ali, ia ter uma pleiade de cantores ali. Era um evento mais ou menos grande e algumas pessoas sentaram ali. Então, aquela pessoa que está dirigindo a igreja com muita educação falou: meus irmãos, se retira daí. Esse espaço está reservado aos levitas. Eu me recordo dessa fala, né? E na época eu já comecei a pensar sobre isso. A gente, às vezes, por andar por meios pentecostais, né? E às vezes até por alguns círculos que não sejam necessariamente da Assembleia de Deus, a gente vê alguma coisa que aparentemente não parece uma nota dissonante. Mas tudo bem. O que eu queria trazer para os irmãos aqui são alguns exemplos de que esse ditado, esse dito, na verdade, ele é muito falado em nosso meio. E aí, será que está certo? Meus irmãos, para começar, né, nós temos que separar, né, esse termo levita, né, dentro da própria frase, né, eu sou um levita na igreja, para ver se esse termo levita, né, o que ele é, o que ele significa, se ele combina com igreja. Quando falo que combina com igreja, é dentro da eclesiologia. A eclesiologia conversa, né, com cristologia, conversa com escatologia, conversa com soteriologia. Enfim, nós temos que levar tudo em consideração. Mas basta dizer para os irmãos, nós estamos isolando aqui o termo levita, mas temos que deixar bem claro, somos cristãos. O que nós temos que lembrar é isso, irmãos. Ser cristão é ser de uma ordem totalmente superior. Tá? Já ser levita, segundo as escrituras, é ser pertencente na sua raiz, à descendência étnica de Israel. E agora nós temos um problema, porque tem pessoas que afirmam que a igreja é o Israel de Deus. A nação de Israel acabou, né, foi dispersa, dissolveu e agora virou igreja, né, e não tem mais nação. Né? Eu até tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar no cardzinho para você aqui em cima, tá? Você depois assiste esse vídeo por gentileza, tá bom? Mas tem outras pessoas, como os dispensacionalistas, por exemplo, né, da teologia da qual nós subscrevemos, que prega que a igreja é uma instituição, Israel é outra instituição. Então, para um dispensacionalista, né, quiçá um assembleiano, né, muito mais um assembleiano, fica um contrassenso terrível dizer que é levita na casa do Senhor, não fazendo essa distinção. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando aqui, irmãos, dessa questão de judaização do cristianismo. Usar kippah, usar aquele chale, né? Usar aquela trombeta, né? aquele chofar, usar ali
aqueles apetrechos, né? Bom, isso aí fica para outro vídeo, amém? Mas a judaização da igreja, eu quero dizer para os irmãos, é idolatria, ela não é bíblica. Amém? E agora sim, eu cito o apóstolo São Paulo aqui, porque o maior dos problemas do apóstolo São Paulo não foi as perseguições, não foi a espada, né, o risco de morte, não foi o naufrágio, né, não foi as bofetadas que levou, né, não foi as cansativas viagens que fez. A maior do sofrimento do apóstolo Paulo foi fazer a igreja entender que em Cristo não se fazia necessário a seguir a lei de Moisés, porque Cristo é uma lei superior a Moisés. Ou seja, a distinção de Israel e da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele se esforçava, esse esforço se voltava contra ele ou a favor dele, para poder fazer com que judeus e gentios vivessem juntos. Né? Juntos, mas separados, né? Juntos na comunhão, porque a unidade em Cristo Jesus é unidade na diversidade, porém separação no sentido de que a lei foi cumprida em Cristo e Cristo, por ser lei em si mesmo, não dependemos mais da lei de Moisés. Por isso ele escreveu a Epístola aos Gálatas. Os irmãos também podem consultar isso aí, para os irmãos verem, que até fala que quem segue os preceitos da lei, da graça tem caído. Amém? Mas esse também é outro assunto. E eu quero dizer para os irmãos aqui, com essa pequena, grande introdução, que o termo levita em nada pode ser associado com a igreja. Ele tem que ser completamente dissociado da igreja. Veja, porque a igreja nasceu em Cristo. A igreja é uma outra instituição para um tempo determinado, chamado parêntese da graça, aonde ela prega o evangelho. Amém? Israel tem um outro negócio com Deus inacabado ainda. Aí você precisa ler texto como Daniel, capítulo 9, tem que ler textos como Romanos, capítulo 9, 10, 11, e por aí vai. Tá? Mas quando se fala de um levita, fala de alguém que no Antigo Testamento teve a sua importância por pertencer a um ministério sacerdotal. Essa questão sacerdotal, né, ela era tripartida, parte dela hoje remete-se ao sacrifício de Cristo, alguma coisa é aproveitada no seu sentido conceitual, por exemplo, o culto, né, não a forma do culto, mas a ideia de culto, a ideia de louvor a Deus, né, os salmos, os hinos, né, enfim, tá? A oração, dentre outros, ok? Mas fica muito claro pelas escrituras que ser levita é você ser pertencente etnicamente à nação de Israel. Por quê? Porque a identidade levítica está atrelado a Levi, né, que foi um dos filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel. E dali, Levi, né, vem Arão, de onde sai o primeiro ofício sacerdotal, né, ali instituído ali no Sinai. Você encontra isso no Êxodo, amém? E me parece também que dentro desse ofício sacerdotal não podiam trabalhar mulheres, não oficiavam mulheres. Era só homens e tinha uma idade para isso também. Então isso já diferencia muito com a ideia do nosso tempo. Pastor, mas temos que espiritualizar. Nós temos que espiritualizar, irmão, aquilo que é espiritualizável. Quando, por exemplo, o escritor aos Hebreus, vamos ler daqui a pouco, mostra o sacrifício de Cristo como completo em relação ao sacrifício aarônico, ele mostra que cumpriu todos os requisitos e não somente espiritualizou aquilo que lhe importava. Amém? Então, em Cristo, que é o que nós concluímos aqui, em Cristo, a igreja é perfeita e não depende em nada de recursos étnicos ou de recursos de culto ou de recursos de lei. Tudo cumpriu-se em Cristo e nós estamos hoje debaixo de Cristo e não debaixo de Levi. Portanto, se você estudar com carinho o que a Bíblia diz sobre o sacerdócio levítico, especialmente o livro de Levítico, você vai ver que levitas não servem à igreja de hipótese alguma. Amém, irmãos? Então pare com isso, pare com essa frase, você é uma cantora, você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, é um cantor, você não é um levita. Amém? Isso é mito, a Bíblia diz diferente. E vamos dar aquela carimbada abençoada, porque realmente a Bíblia não respalda, né, na nova aliança, ok? Nenhum tipo de ato, serviço, ministério levítico na igreja. Se não me falha a memória, é citado por uma vez só nas Escrituras, do capítulo 4 para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, sobre Barnabé, que era levita e natural de Chipre. Amém? Levita étnico, não levita na casa do Senhor. Amém? No ministério de Barnabé era um ministério de mestre e doutor. Não tinha nada a ver com levita. Amém, meus irmãos? Portanto, um mitão aí.
E para se desmistificar isso, vamos à leitura da palavra de Deus no capítulo 7 de Hebreus, aonde o escritor deixa bem claro para uma comunidade judaica que se tinha convertido à fé, estava pensando em desistir e voltar para o judaísmo, que não fazia sentido a questão dos sacrifícios, não se fazia sentido a questão dos holocaustos, não se fazia sentido a questão do sacerdócio, porque Cristo é sacerdote maior, é sacrifício maior. Aliás, o livro de Hebreus ele é escrito para testificar acerca da superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. Acompanhem comigo, por favor, a leitura de Hebreus capítulo 7, versos 12 a 21. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Vamos entender o que está dizendo aqui, né? Se você ler a partir do versículo 1, vai mostrar que Jesus ele é comparado no Antigo Testamento a Melquisedeque. E Melquisedeque no Antigo Testamento é a figura do Cristo que havia de vir, ok? Perfeito, tudo, não é só o que importava, amém? E do qual Abraão também pagou dízimo, né? E depois vai se levantar também toda a questão da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, ok? A partir do verso 4. Aí no verso 12 ele diz isso. Mudou o sacerdócio, muda também a lei. Ou seja, o que era pertencente ao sacerdócio do Antigo Testamento era especificado dentro dos parâmetros levíticos, ok? Que eram os responsáveis pelas coisas santas. No entanto, em Cristo, quem gere todo o processo da lei é Cristo. Porque agora, embora não estejamos debaixo da lei de Moisés, João diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Paulo também diz que nós não temos a lei de Moisés, mas temos a lei de Cristo, escrevendo, não coincidentemente, aos crentes da Galácia. Amém? Então continuemos aqui, verso de número 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence, ou seja, a questão do sacrifício, né, e da nova lei, pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Agora os irmãos vejam então, por que ele associa Jesus à figura de Melquisedeque e não à figura de Levi. Amém? Ele associa a figura de Melquisedeque porque ele vai deixar claro, não tem procedência, é eterno, amém? Não tem princípio de dias nem fim de existência, pois é semelhante ao Filho, né? Ao Filho de Deus, ok? Permanecendo sacerdote para sempre, amém? Isso lá no verso número 3, ok? Então, Jesus, o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote, já não pertence mais à linhagem de Levi, mas sim à linhagem de Judá. Amém? Exatamente para que a graça desvincule essa ideia de serviço cristão ao serviço levítico. Amém? Pois em Israel, irmãos, o serviço de adoração era restrita somente à tribo de Levi. Hoje não. Hoje o sacerdócio é universal. O sacerdócio é dado a todo crente. Aceitou Jesus, num próximo segundo, você já é sacerdote. Você já pode entrar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Amém, meus irmãos? Prossigamos agora de forma direta na leitura, para não esticar muito o vídeo. E é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da visão indissolúvel, porquanto se testifica. De quem? De Levi? Não. Era grande. Capítulo 3 vai dizer, Moisés era grande na casa de Deus, mas Jesus é digno de maior honra do que Moisés. E está remetendo aqui a ascendência de Jesus a Melquisedeque. Amém? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ora, mas pastor Paulo não diz que a lei é boa, o mandamento é bom, justo e santo? Sim, né? Mas a inutilidade é que Paulo continua no capítulo 7 de Romanos falando, né? Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque a lei instiga a minha concupiscência. Amém? É nesse sentido que a lei era inútil e fraca, ok? Porque a lei nunca, ao parêntese dele, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Sacerdócio universal de todos os crentes. 20.
visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, irmãos, não fique triste por eu dizer que ministério levítico na igreja é mito. Deixe isso para lá, isso não acrescenta nada à sua fé. Fica antiestético ao evangelho, antiestético à doutrina dispensacionalista, antiestético ao pentecostalismo. Amém? Vou advogar aqui para a minha tribo, né? Eu sei que tem outros cristãos de outras denominações e cada um fale por si. Mas fica antiestético, fica extrabíblico, lá pelo lado do antibíblico, se formos considerar a judaização dentro do cristianismo. Mas tenha a alegria de uma coisa: a aliança a qual você pertence é superior ao ministério levítico. Então você é mais do que um levita, né, na casa do Senhor. Deixa o levita para ser levita, amém? Deixa para lá. A tribo de Levi ainda existe. Há um panorama escatológico que sugere, né, que provavelmente eles voltarão a atuar, se não nessa dispensação, na próxima dispensação, que é a dispensação milenial, se nós entendemos ali por Ezequiel, a partir do capítulo 40, né, até o 47, amém? Mas isso também é outro assunto, amém, meus irmãos? Né? Mas você é mais do que um levita. Tá? Você é servo de Deus, uma serva de Deus. Você canta pelo Espírito Santo, não canta por ritual, amém? Você canta pelo Espírito Santo de Deus. Continue fazendo isso, porque não vai mudar nada na sua vida. Mas agora, para nós encerrarmos, algumas observações. Tem pessoas que vão provavelmente insistir, dizer, não, mas eu sou levita, eu aprendi assim, vou morrer assim. Tá bom, irmãos. Né? Então, levitas só cantavam naquela época o que é santo. O que você anda cantando? Né? Aí tem que prestar atenção na inologia, na teologia do hino, né? da música, se o que você está cantando mesmo agrada a Deus. Porque os levitas, se cantassem o que não era de agrado a Deus, provavelmente eles morreriam, porque eram os mais santos, né? E eram exemplos para o povo. Sem dúvida nenhuma, você não poderia ser mulher, né? Se você fosse uma levita realmente, né? Não poderia ser mulher, e se for mulher, né? Se fosse adotar essa regra, não poderia cantar na igreja, né? Porque, ao que tudo indica, ofícios de culto direto, não me parece que não existiam essa possibilidade naquele tempo para os levitas. As mulheres, no máximo, ajudavam com ornamentos na entrada, na reunião ali da congregação. Eu acho que é Êxodo capítulo 38 que fala sobre isso. Amém? Se não me falha a memória. Tá? Sobre o ministério levítico, você vai encontrar muita coisa deles em Números capítulo 4. E todo o livro de Levítico também vai falar sobre isso. Amém? Então, não pode ser mulher, né? Então fica ruim para ser levita, né? Só cantava o que era santo, né? Não quer dizer que você pode cantar o que não é santo, na verdade, né? A responsabilidade é maior, né? Hebreus capítulo 10 fala sobre isso. Maior na graça do que na lei. Amém? Os levitas não podiam trabalhar, né? Eles trabalhavam só ali para a igreja, né? Para a congregação. Eles viviam de ofertas da boa vontade das pessoas, amém? Eram proibidos de trabalhar. Então veja aí você, né? Se de repente você canta nas igrejas, mas ainda precisa de trabalhar para ganhar um sustento em casa, né? Se for levita, não pode fazer mais isso. Amém, irmãos? Levita tinha regras disciplinares para comer, para vestir, né? Regras de culto, tá? Então, será que se você realmente insiste em ser um levita, uma levita, será que está disposto a passar por tudo isso? A graça nos dá essa possibilidade de adorar o Senhor, né, de uma forma muito mais simples, muito mais elevada, amém? De forma direta, amém, meus irmãos? Não deixe esse negócio de levita para lá, porque isso é um mito, né? E nós não vivemos por mito. Mito não edifica, amém? O que nos edifica é viver conforme o querer de Deus para a nossa dispensação, para a nossa era, e esse querer de Deus é ditado pelo seu Espírito através da sua palavra. Pode ser que tenha gente que não tenha gostado desse vídeo, mas se você gostou, se vale o like, deixa pra gente o like aí, amém? Comente, deixa um comentário, vamos interagir, meus irmãos, sobre esse assunto, amém? Se você concorda, não concorda, amém? Deixa-nos saber a sua opinião e nós procuraremos responder aqui com todo carinho. Não deixe de compartilhar também esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse assunto, ou se você já comentou esse assunto com alguém, compartilhe com ele, amém? Nos ajude a amplificar a voz do estudo bíblico através deste canal. Sendo assim, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.